E num culto como esse, Deus também quer operar. Eu já quero entrar na palavra, que eu estou aqui com matéria nova, Deuteronômio, capítulo número 30. Nós estamos pedindo a Deus aqueles versículos talvez nunca citados na pregação. Não que eu não tenha lido ou não tenha pregado, não lembro. Eu já estou com um pouquinho mais de 40 agora, né? Não de idade, de pregação, né? Então, você já pregou muita coisa, mas eu quero aqueles versículos que eu nunca preguei. Nós estamos orando sobre isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. No passado, a circuncidação era feita na carne, né? Era uma falsa missionária, deu uma explicação. Uma batalha, você queria saber se aquele cidadão é hebreu ou não. Ele tinha a marca. Tendo a marca, ele era hebreu, era judeu. Então já era identificado daquela maneira. Hoje, no mundo espiritual, nós somos circuncidados, mas não é na carne. Nós somos circuncidados no Espírito, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu quero falar um pouquinho mais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente. Por isso temos uma promessa no Novo Testamento. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a minha semente, a tua semente, que é a nossa descendência, a nossa casa tem que estar no altar de Deus. Nós temos que cercar a nossa família com fé, com autoridade, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Se você não for circuncidado, se você não é marcado por Deus, você não consegue guardar. Como assim, pastor Jaime? Agora é no Novo Testamento. Nós vamos lá para o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Carta de Paulo aos Colossenses, 2, 11. Vai falar coisa profunda para nós. Diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita pela mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, que é feita no coração, sepultados com ele no batismo. Quando eu batizo uma pessoa, não sei se alguém for batizado por mim, realmente eu não batizo, quem batiza mais são os outros pastores. Um bom tempo aqui foi o Miranda. Quem foi batizado pelo Miranda aqui? Alguns foram batizados. Agora é o pastor Carlos que tem feito. Eu batizei nem todos, porque mas depois eu comecei a fazer batismo também, quer ver a pessoa que é o pastor da igreja. Aí eu tenho batizado também na última quarta-feira do mês. Aí o que eu falo para a pessoa? Você está sendo circuncidado no coração, você está sendo marcado por Deus no coração, mas essa marca é feita tanto no homem como na mulher. Eu explico, quando você vai orar, que você vai numa batalha espiritual, e você diz: o demônio, sai dessa pessoa, sai da minha vida, sai do fulano, em nome de Jesus. Ele não olha para o seu físico, ele olha para o seu espírito. O coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue, é o homem interior. Você tem a marca, ele sabe que tem que lhe obedecer. A Bíblia conta que uns homens tentaram fazer isso. Nós te expulsamos por Jesus a quem Paulo prega. Não precisa ler. Atos, capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. E a Bíblia diz que, então, os demônios falam: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. O diabo sabe quem é você. O dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o dia que você foi batizado nas águas, você foi circuncidado no coração, você foi marcado por Deus. Então essa marca, ela lhe acompanha. No mundo espiritual, o diabo está vendo essa marca, os anjos de Deus estão vendo essa marca. Mais do que isso, é o efeito que ela produz. O quê? É o novo nascimento. Vamos voltar em Deuteronômio para compreendermos bem. O que ele está dizendo no 6? E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, não é a tua carne, o teu espírito, e o coração de tua semente. Para o quê? Para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Se você não consegue amar a Deus se você não for marcado por Ele. Como? Se você não nasceu de novo. Estão lembrados de João 14, 21 e 23? Rapidinho, só o início. O que ele diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. 23, que aí já basta. 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A pessoa que não nasceu de novo, que não tem essa marca, ela não consegue guardar. Ela acha loucura, aquilo que eu tenho explicado para vocês. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Mas pastor Jaime, como é que eu vou amar esse cara? Como é que eu vou amar essa mulher? Como é que eu vou amar esse homem? Como é que eu vou amar essa pessoa se ela fez isso comigo? Você tem que ver se você nasceu de novo.
Porque para você essa palavra é o quê? Loucura. 1 Coríntios 2,14, para não sair daqui. Ele diz assim: ora, o homem natural, que é o homem que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Eu falei até a uma moça na faculdade, imagine aí um rapaz em cima dela, e ela disse: não, as outras meninas chegam e dizem: você está doida? Todo mundo queria namorar esse cara na faculdade, ela é o galã da faculdade, não sei mais o quê. Para eles é loucura. Ele disse: não, se um dia ele nascer de novo, tudo bem. Se ele aceitar Jesus, conhecer, se eu tiver, eu primeiro ganhar ele para Jesus. A mesma coisa. O rapaz, a menina bonita da faculdade, o convida até para tomar um café, para não sei o quê, ou até mesmo para... E ele diz assim: não, rapaz, todo mundo queria essa mina aí é a mina. E o homem de Deus fala assim: não, vocês não entendem isso. Entenda bem, eu primeiro quero ganhá-la para Jesus. Você tem compromisso, então ele nem diz assim: não, ainda que ela fosse de Jesus, eu não teria, porque eu já tenho um compromisso. Para eles é loucura, mas para nós é o quê? É o poder de Deus. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parece loucura. Ele está dizendo aqui, vamos voltar no Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor teu Deus. Você não vai conseguir amar a Deus verdadeiramente, que é guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos, se você não for circuncidado, se você não for marcado por Ele. Você precisa disso. Não fique zangado comigo, veja se você nasceu de novo. Porque eu falei, não fique zangado. A pessoa na igreja não nasceu, não fique escandalizado. A pessoa pode estar no púlpito da igreja, ele tem uma boa oratória, tem um bom poder de comunicação, entenda bem, mas não é nascido de novo. Você vai ver que algumas coisas para ele é loucura, ele não consegue entendê-las. Eu falei essa mensagem que eu dei uma mensagem sobre o Naamã. Eu falei que o Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, a Bíblia diz, era um grande homem diante do seu Senhor, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, mas ele era leproso. Ele disse: você conhece alguém como Naamã, uma pessoa de muito... Pastor, é um ótimo marido, é um ótimo pai, mas, às vezes é bebida, às vezes cigarro, às vezes drogas. Não é isso, é porque não nasceu de novo, ou não consegue crer. Eu contei de um homem, que ele é cronista esportivo, e ele falou assim: olha, eu não tenho nada pessoal com quem crer, mas eu não consigo crer. Palavras dele, ele falou assim: eu sinto até uma inveja às vezes de quem crê, porque eu vejo que eles têm uma segurança em momentos difíceis, mas eu não consigo crer, coitado, entende? Mas ele foi sincero em falar isso. Então nós temos que levar ao povo a esse novo nascimento, pregar essa mensagem que é importante, porque não é só de pão que viverá o homem, da cura, da prosperidade, tudo isso tem, mas nós temos que trazer isso. Isso é o vinho novo que Deus está nos dando, você precisa, isso aqui é coisa que todo mundo tem que saber, tem que entender na igreja. Eu não posso ser agregado à igreja, eu não posso ser apenas membro da igreja, não é um clube social, aqui são pessoas que vão morar no céu. Lembra das palavras do mestre, João capítulo 3, versículo 3. Já trouxe matéria, todo culto tem matéria nova, tá? João 3,3. João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Pode, frequenta a igreja, mas não vê o reino. Tem medo da eternidade, porque não viu o reino ainda. Não viu, tem que ver. Quando você nasce, você sabe qual é o seu destino final. Onde que é? É o céu. Alguém falou: o céu é o seu limite. Né? Você sabe que vai para o céu, não vai ter mais do que isso. 4, disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Sabe de quem estão falando? De um homem que era chefe, entenda bem, era líder, era um homem inteligente, um homem religioso, um homem capaz, mas não entendia. Peraí, como é que é nascer de novo? Mas o que o Senhor disse aí, Jesus? Repete para mim, Jesus. Na verdade, que aquele que não nascer de novo, como é que é isso? Então eu vou voltar no ventre da minha mãe depois de velho? Entenda? E se minha mãe já foi embora, então eu não vou ter chance de nascer de novo? Ele não entendia. Parece loucura. Ele não entende que quem está em Cristo é nova criatura. Que quando aceitamos a Jesus, o nosso espírito, ele é o quê? Recriado. Recriado é nascido de novo. Quer dizer, ele não melhora o nosso espírito, não vem lapidar, não.
Você continua com o mesmo corpo, com a mesma mente, mas o espírito é novo. Você é uma nova criatura. Por isso tem que alimentá-lo para ele crescer, desejar afetuosamente, Pedro diz, como menino novamente nascidos, o leite racional não falsificado para que por ele vá crescendo. 1 de Pedro 2:2. Então é necessário. Jesus respondeu, na verdade digo que aquele que não nascer da água, da palavra de Deus e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, pronto. Quer dizer, eu nasci do Jaime lá e da Tereza, entende? E filho deles, carrego característica deles, sangue, aquelas todas. Mas quando eu aceitei Jesus, eu fui recriado nele, o meu espírito me tornei uma nova criatura, você também. Quando eu batizo uma pessoa, eu costumo brincar com eles e dizer assim, sabe que eu nunca fumei na minha vida? Quem fumou foi o velho Jaime. No dia que eu me tornei uma nova criatura. Aí nós vamos voltar para Colossenses, que tem mais lá ainda. Colossenses capítulo 2. Só li o 11 para vocês, mas tem o 12. O 11, então, repetindo, e estáis no qual também estáis circuncidados, não com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Então, nova criatura, o velho está sendo sepultado no batismo. Ele diz, nele também ressuscitaste pela fé, para sair das águas, para andar em novidade de vida. Nós precisamos disso. Ele diz que o ressuscitou dos mortos. Quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Então nós precisamos de levar a todo mundo ao novo nascimento. Se você diz, pastor, eu tenho dúvidas, então Jesus, eu quero o novo nascimento. Você reconhece no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você reconhece no coração que Jesus Cristo venceu o inferno e a morte. E você diz para ele, me salve. Ele faz você. Eu creio que você já nasceu de novo. Pode vir dúvida, mas eu creio que você nasceu de novo. Você tem que crescer espiritualmente. Agora é necessário nascer de novo. Se você começa a achar que a palavra de Deus é loucura, não só como eu falei da moça, viu? Lembra da moça do rapaz? Rapaz, todo mundo aqui gosta dessa mina, todo mundo daria qualquer coisa para ter essa mina, e você diz que não. Eles não sabem, porque a mina não é nascida de novo. Ou o galã lá não é nascido de novo. Para eles é loucura, para nós não. É a nova vida em Cristo. E outras coisas que poderíamos falar, dinheiro, como também a própria cura, a própria libertação, a besteira, porque ele tem que se conformar, ele tem essa doença, ele vai conviver com ela. E ele que conhece a Bíblia, não, eu fui curado pelas feridas de Jesus, essa doença está amaldiçoada. Em nome de Jesus, ele persevera, insiste na oração, porque ele quer muito mais do que ser curado, ele quer ser testemunha do Evangelho. Ele quer ser testemunha da palavra de Deus. Ele quer muito mais do que prosperar. Ele quer o quê? Fazer parte da obra de Deus. Aí Deus falou então para o Josué. Josué, tem muita gente que saiu, foi entrando, foi nascendo no deserto, e até hoje não foram circuncidados. Então muita gente está na igreja, tem que aprender do novo nascimento. Eu pedi, não sei se o diretor preparou, a cura daquele homem lá que não tinha retina de madureza. Será que ele preparou isso aí para mim? Eu pedi do outro culto, não preparou não, né? Então tá bom, então deixa eu voltar para a palavra de Deus, no próximo eles preparam para mim, por favor. Vamos voltar então aqui agora para o livro de Hebreus, capítulo 12. Eu preguei 12, 14 ontem, hoje é o 12, 2. Capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus, nós aprendemos que é olhar para a palavra de Deus. Olhar Jesus em ação, olhar Jesus se manifestando, mas principalmente olhar para a palavra, porque Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Às vezes nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos olhos em outras pessoas. Nós estamos num mundo de muitas informações. Você vê que eu digo, quando eu era garoto, eu tinha 4, 5 emissoras, jornal, o que acontecia num dia saía só no outro dia no jornal. Né? Tinha noticiário e tudo, mas não era automático como hoje. A informação hoje é vastíssima. Então, muita gente aparece e às vezes nós queremos olhar para essas pessoas. Veja o que Jesus falou a respeito de João Batista. Está em Mateus capítulo 11.
Mateus capítulo 11, versículo 7. Em diante. Diz assim: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? O que é isso? Pensa a cana, ela se dobra, ela vai para um lado, ela vai para o outro. É como se fosse hoje, mais ou menos, aquele ditado popular: fulano é Maria, vai com as outras. Já ouviu falar isso? Quer dizer, ele muda de opinião, muda constantemente, ele muda. O que vocês estão pensando? Que o João é assim? Que ele está aqui de um lado, está do outro, que ele fica de um lado para o outro? Não, ele não é uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, e às vezes achamos que o nosso modelo, por favor, não estou fazendo alusão a ninguém, nem criticando alguém, muito menos julgando alguém, mas referência do homem de Deus, não é quem está com uma Ferrari na garagem, nem é que está com uma roupa de marca. Não estou dizendo que, por favor, não estou dizendo que é errado, mas isso não é referência. A referência é Cristo. Nós temos que olhar para Jesus e não procurar que essas pessoas, elas são referência para nós no Evangelho. Não, repito, não estou julgando ninguém, nem dizendo que é errado você ter prosperidade, não. Estou dizendo que não é isso o modelo, que a pessoa está bem. Às vezes pode estar muito bem financeiramente e está muito mal com Cristo, está muito mal com Deus. Então, cuidado. Como também não temos que olhar para religioso nenhum, porque eles têm a ideia deles. Nós temos que servir a Cristo, mas eu tenho que continuar. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Somos nós hoje que temos que preparar, entenda, meu caminho para que Jesus entre na vida das pessoas, dar o bom testemunho, mostrar o que é uma vida cristã, uma vida santa com Deus e uma vida de confiança em Deus, de segurança no Senhor. Mas, espera que eu não dei no outro. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Que isso, pastor Jaime? Abraão, quem está falando sou eu? É o mestre. Então, Isaac, Jacó, Davi, vamos repetir que isso é muito forte. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Abraão nasceu de mulher? Nasceu. Mas o próprio Senhor nasceu, mas ele está falando do João Batista, o homem, porque o verbo era divino, a semente foi divina. Você vai ver que agora é muito forte. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. De quem ele está falando? Dos que nasceram de novo, que se tornaram cidadãos do reino dos céus. Pode aparecer arrogância, pode parecer mais, posso receber crítica, aliás, hoje é comum, mas eu digo, qualquer cristão, qualquer um, ele é maior do que aqueles homens do passado. Maior do que Abraão, Isaac e Jacó, sim. Maior do que Davi, sim. Porque nenhum deles era nascido de novo. E nós somos nascidos de novo. Todos eles foram chamados servos de Deus. Servos de Deus. Mas nós somos chamados filhos de Deus. E quem é maior? O filho ou o servo? Filho é filho. Então, a igreja aqui tem que despertar para conhecer quem ela é verdadeiramente, quem ela é. O Paulo, quando começou a pregar, ele falou isso aqui, 1 aos Coríntios 11, 1. 1 aos Coríntios 11, 1. Ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu tenho que imitar Cristo. Eu estava falando na mensagem de ontem, eu digo de ontem, pessoal de casa, no sábado aqui. Eu estava explicando a importância de você mostrar às pessoas que é bom a santidade. Aí eu estava explicando que Jesus falou, ó, eu mesmo me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Quer dizer, para que eles vejam que a vida com Deus é boa. Porque para eles lá fora, a nossa vida é uma vida chata, né? Monótona. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. A gente não sabe. Não é nada. É que nós entendemos que aquilo não faz bem. Aquilo não está de acordo com a palavra. Porque nós nascemos de novo. Então eles não vão entender isso. Mas nós entendemos que devemos de viver. Aí o Paulo fala no versículo 23, que é a mensagem da ceia. Porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei. O que eu estou dando para você, eu orei, eu pedi a Deus. Eu acordo nas madrugadas, eu vou orar, vou pedir a Deus.
Eu agora durmo com um caderno e com uma caneta. Um dia desse eu estava sem caneta, falei, rapaz, onde eu botei caneta aqui? Aí nessa veio passando o meu leitinho, já estava amanhecendo o dia. Falei, você tem um lápis? Ele falou, peraí, vovô. Foi lá no estojo dele, ele pegou um lápis e me deu. Tem uma mensagem minha aqui que eu escrevi com um lápis que ele me deu. Agora deixa a caneta pronta. Para quê? Porque eu tenho que pedir a Deus. Eu tenho que pedir a Deus. Estou pedindo o vinho novo. O que é o vinho novo? Jesus, aqueles versículos que eu nunca preguei na vida, eu quero pregar. Foi até uma direção que o missionário falou. Eu estava falando, missionário, eu coloquei um propósito de orar 2 horas, no mínimo, todos os dias, mas não é só orar. Quando você estiver orando, você pede a Deus a palavra e vai anotando aquilo ali. Aí eu lembro de Kenneth Reagan, que ele pegava a Bíblia e aquelas orações, que eu já preguei isso aqui, as orações de Davi, as orações de Paulo, pelo povo de Éfeso, pelos Colossenses, ele fazia para ele. E nós temos que fazer.